Muito bem, nós vamos então à pregação da palavra de Deus nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós vamos ver aí mais uma das parábolas, né, do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler apenas dois versos aí, o verso 13 e o verso 14. Mateus 7, 13 e 14. Todos achados? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, imploramos a Ti, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados. Rogamos ao Senhor, ó Pai, também nesta manhã que o Senhor fale aos nossos corações. Usa, Senhor, esse miserável servo que sou nas Tuas santas mãos para a glória, ó Pai, de Teu santo e maravilhoso nome. E que o Senhor, ó Pai, fale a cada um dos nossos corações, em particular. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós necessitamos de ouvir. Então, ó Pai, ajuda-nos. Nós possamos ter neste momento o nosso coração aberto, a mente desperta, ó Pai, para ouvir a Tua palavra e também o desejo de colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, nós vamos vendo hoje, né, de manhã, a parábola de Jesus aí dos dois caminhos, né? Uma das mais curtas parábolas do nosso Senhor Jesus, né? Jesus, ele ensina de forma bem didática, né? Os ensinamentos dele sempre foram assim, e mesmo com ensinamentos curtos, né, ele consegue passar aí grandes verdades, né, sobre o reino de Deus, sobre o plano, inclusive, de Deus para as nossas vidas. E aqui Jesus, nesses dois versos aqui, ele ensina, né, justamente sobre a questão que todos nós aqui, temos todos os dias em nossas vidas tomadas de decisões. Amém, irmãos? Todos os dias nós tomamos decisões. A nossa vida hoje é justamente fruto das decisões que nós tomamos no passado. Então, tudo que nós estamos hoje passando é justamente porque lá atrás nós tomamos decisões que nos colocaram nesse caminho, né? nessa situação em que nós encontramos. Sejam elas boas ou ruins, foram decisões que nós tomamos, né? E foi Deus justamente quem deu, né, essa condição para o homem de tomar a decisão, né? Ele deu para nós este poder de tomarmos as decisões da nossa vida. Ainda que para alguns, né, acredito que a vida de cada um de nós já está totalmente traçada, né, por Deus, e que aquilo ali, né, foi tudo uma questão, Deus mesmo forçadamente fez aquilo ali para que a gente não saia daquele eixo, mas o que a gente entende, inclusive pelas Sagradas Escrituras, que há uma diferença bem grande, né? Deus, ele conhece os nossos caminhos, amém, irmãos? Ele conhece todas as decisões que nós tomamos, né? Ele é onisciente, ele não tem nada que ele não venha a conhecer, e também Deus jamais é pegado desprevenido ou de surpresa. Então, mesmo que em alguma situação da vida a gente mude de ideia, naquele momento Deus não fica preocupado, falando assim, nossa, agora ele mudou de ideia, o que eu vou fazer, né? Deus já sabia daquilo também. Então, a nossa vida ela não está traçada de forma que Deus, né, nos obrigou a tomarmos aqueles caminhos aos quais nós estamos indo. Pelo contrário, Ele dá a nós o direito, né, de escolha. Falando, inclusive, né, neste texto aqui, falando especificamente sobre a questão da salvação, eu sei que existe também aí um grupo, né, de pessoas que acreditam que Deus, ele basicamente criou alguns, predestinou alguns, né, para o céu, e outros, no entanto, ele já tem, né, o inferno preparado para eles. Mas o que nós vemos, inclusive nas Sagradas Escrituras, é que isso é uma mentira, né, porque a palavra de Deus nos deixa bem claro sobre o livre-arbítrio, o direito de escolha ao qual Deus tem dado a cada um de nós. Já no livro de Gênesis, no início, né, ali da humanidade, Deus deu o direito de escolha, né, para Adão e para Eva. Nós vemos ali, ele plantou um jardim no Éden, colocou ali o homem, né, para cuidar daquele jardim,
E ele deixou bem claro, né, para o homem, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comam, porque no dia que vocês dela comer, certamente vocês vão morrer. Foi dado a eles, né, ali um direito de escolha. Vamos lá rapidinho? Nós vamos correr vários textos aí nessa manhã, mas vai lá comigo rapidinho, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o verso 6, nós vemos, né, ali o que foi a decisão do homem. Deus não o obrigou, muito menos também Satanás, né? Satanás tentou, mas não houve ali nenhum dos dois, nem Deus e nem Satanás obrigando, né, o homem a cair. Foi uma decisão do próprio homem. Olha o verso 6 de Gênesis 3, diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, né? Veja, ela olhou, foi tentada ali por Satanás, caiu na tentação, escolheu ali comer daquele fruto, até mesmo por tudo aquilo que o diabo, né, falaram para ela, falaram, olha, na verdade, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. A serpente ali não falou, né, mentira, ela só colocou a verdade de uma forma a causar cobiça, né, até mesmo ali no coração de Eva. Então, decidiram ali comer desse fruto. Deuteronômio capítulo 30 também, a palavra de Deus nos mostra ali também que Deus dá, né, a nós direito, né, de escolha também. Olha comigo aí, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, verso 19. Ele diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha essa palavra. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, né? Deus dado ali, mais uma vez ao homem, o direito de escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte. Josué, nós não vamos lá, o texto bem conhecido, né? Mas Josué capítulo 24, versículo 15, ali também Josué, né, leva o povo de Deus, está ali guiando o povo de Deus, e ele chega a levar o povo a tomar uma decisão. E o povo escolheria servir a Deus, aquele que havia trago eles, né, do Egito ali, feito tantas obras maravilhosas, mantido eles ali com vida até aquele momento, ou se eles então voltariam aos deuses, né, pagãos, aos deuses que nada puderam fazer pelo seu povo, inclusive, né, porque durante toda a peregrinação ali, o povo de Deus se levantou contra esses povos, destruiu esses povos, mostrando justamente que o Deus desses povos nada pôde fazer, até mesmo para libertá-los. E aí Josué diz, né, vocês escolhem a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Uma decisão. Nós vemos isso constantemente nas Sagradas Escrituras, Deus dando este direito, né, de escolha para o homem. Eu sei, muitos vão estar contra isso, né, dizendo que não há esse livre-arbítrio, mas isso nós vemos claramente nas Sagradas Escrituras, poderíamos citar vários outros textos, né? Então aqui, na parábola, né, de hoje, aqui de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus está chamando a atenção daquele povo para eles tomarem a decisão mais importante das suas vidas. A decisão mais importante da nossa vida, irmãos, não é com quem nós vamos casar, não é qual a profissão, né, a qual nós vamos seguir, não é nada disso. A decisão mais importante a qual nós tomamos na nossa vida é aonde irá passar a nossa alma a eternidade. Aonde é que a tua alma vai passar a eternidade, né? Então, essa é a maior decisão a qual o homem pode tomar. E eu sei que, falando, né, com respeito a decisões, muitas pessoas têm medo de tomar decisões na vida. E às vezes até fica ali, né, sem tomar uma decisão. E eu quero dizer, né, de repente para você que tem medo aí de tomar decisões na vida, é que ficar sem tomar decisão já é tomar a decisão, né? E falando com respeito à questão da salvação, aqueles que não se posicionam, né, ao lado de Cristo Jesus, aqueles que não tomam a decisão de andar, né, por este caminho estreito, o qual Jesus aqui nos ensina e nos mostra, esses já tomaram também a decisão de estarem no caminho largo. Então ficar, né, eu não sei, eu vou deixar para depois e não sei o quê, né, como muitos aí têm feito,
você já está se posicionando do lado errado, do lado onde não vai levá-lo a caminhos bons. Então Jesus, ele aqui nos ensina sobre tomar decisões, e essa é a decisão mais importante da nossa vida, onde passará a nossa alma a eternidade. Nós vamos ver aqui rapidinho, Deus assim nos ajudando, nós queremos ver aqui algumas verdades, né, que Jesus nos leva a considerar na tomada desta decisão. Então olha aí comigo mais uma vez, Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus, ele começa, né, dizendo aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então veja aí que Jesus nos chama a atenção a considerarmos aqui, nesta pequena parábola, que existem dois caminhos. Existem dois caminhos, e apenas dois caminhos. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Um caminho que conduz ao céu, à vida eterna, este caminho estreito, e o caminho largo que leva o homem à condenação eterna, leva o homem ao inferno. Existe apenas estes dois caminhos. E diferente do que muitas, inclusive, religiões, né, ensinam, sobre que existe só um caminho, e todos os homens, na verdade, vão para o céu, né, no final, chamada aí da doutrina do universalismo, né, que muitas igrejas, inclusive, têm tomado, né, esta doutrina como sendo algo correto, mas nós vemos nas Sagradas Escrituras que isso é uma heresia, que não é todos os homens estão salvos, né? Aqueles homens que tomarem a decisão correta de servir a Cristo Jesus, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, esses serão salvos. Mas o que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras é que aqueles que tomaram a decisão ao contrário, de viverem as suas vidas, né, ao seu bel prazer e tudo mais, esses estão condenados ao inferno. A Bíblia fala destes dois lugares. Amém, irmãos? Negar um, nós também devemos negar o outro. Se nós negamos a existência do inferno, inclusive que a Bíblia fala muito mais do inferno do que do céu. Se nós negamos a existência do inferno, então também nós devemos negar a existência do céu. Porque o mesmo livro que fala de um, fala do outro. E ele não fala nenhuma mentira. Amém, irmãos? A palavra de Deus é a verdade. Então, amado, nesse caminho, né, o caminho largo, é esse caminho que todo homem, ele já nasce, né, nele. Ele já se encontra nele. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, né, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem. Lá o salmista também, vai lá comigo rapidinho, Salmo 51. Salmo 51. Verso 10. A palavra de Deus diz assim, Salmo 51, 10. Notei aqui a referência errada, né? Mas o texto bem conhecido também, né, que diz aqui para nós, né, que em pecado, né, me concebeu a minha mãe. E é justamente isso, né? O homem ele já nasce, né, em pecado, já nasce já condenado ao inferno. Lá em Romanos, capítulo 5, perdão. Vamos lá, Romanos 5, verso 12. Romanos 5, 12. A palavra de Deus diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então veja que o homem, né, ele já nasce nesta forma, ele já nasce neste caminho, ele já nasce condenado, inclusive, ao inferno. Então, amado, esse caminho largo é o caminho que nós todos, que ainda não tomamos essa decisão, né, ao lado de Cristo, se você ainda não tomou, todas essas pessoas ainda estão neste caminho. É o caminho onde todos nós, quando nascemos, né, estávamos neste caminho. Enquanto que o caminho estreito, esse caminho é focado em Cristo Jesus. Por isso aqui no nosso texto de Mateus, né, capítulo 7, Jesus chama este caminho de uma porta estreita, de um caminho, né, estreito, justamente porque este caminho é focado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É focado nele. Enquanto que no mundo, né, as pessoas podem olhar para tantas coisas, e irem para o inferno assim, né, praticando tantos atos, até mesmo reverenciando tantos outros deuses. Quando nós falamos sobre o caminho estreito, o caminho que leva à salvação, quando Jesus aqui falou sobre isso, ele estava dizendo que este caminho é um caminho estreito porque focado unicamente, exclusivamente em uma pessoa,
e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? João 14,6, né? Jesus mesmo disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Esse é o artigo definido, né? Não é um dos caminhos, como muitos aí acreditam, mas ele é o caminho. Ele é o único meio pelo qual o homem pode chegar a Deus. Lá em Atos, né, capítulo 4, versículo 12, Atos 4, 12, a palavra de Deus diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É unicamente Jesus, amém, irmãos? Eu sei que alguns querem depositar sua confiança, né, em Maria e tantas outras coisas, mas Maria foi alguém, os evangélicos, né, respeitam justamente por ter sido a mulher a qual Deus usou para trazer o seu filho neste mundo, mas nela não tem poder, né, nenhum de salvação. Ela não tem poder salvífico, né? O único que tem este poder realmente é Jesus Cristo, amém? Ele é o Salvador do mundo. Inclusive Maria mesmo reconhece isso, né, no Cântico de Maria, quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela reconhece Jesus como sendo o Salvador dela. Ela reconhece que ela mesma era pecadora e que ela mesma necessitava de um Salvador, né? Então veja, amado, Jesus realmente é o único caminho. Por isso, caminho estreito, focado em Cristo Jesus. Então há dois caminhos, não há outros, né, caminhos aos quais vão nos levar ao céu. Somente Jesus Cristo. Amém? Somente Jesus. Não é uma religião, nós sabemos muito bem sobre isso. Amém? A Igreja Batista não leva ninguém para o céu. Mas aqueles que creem, né, no Evangelho, o qual a Igreja prega, que é justamente o puro Evangelho de que Cristo é o único meio, esses reconhecendo o seu estado pecaminoso e reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo, essas pessoas vão ao céu. Não por causa da Igreja, mas por causa de Cristo Jesus. Amém? Por causa de Cristo Jesus. Segunda consideração que Jesus nos leva aqui a olharmos é as características, né, destes dois caminhos. O caminho largo. O texto aqui nos diz que larga é a porta e espaçoso o caminho. Esse caminho é um caminho sem resistência, sem nenhuma dificuldade. Como nós dissemos ainda há pouco, né, nós já nascemos nesse caminho. Esse caminho não tem resistência. Você olha para o mundo, você olha para as pessoas perdidas e nada, né, está ali segurando elas de cometer qualquer coisa, qualquer barbaridade, inclusive. Nada está indo contra ela. Inclusive no mundo, né, qual nós estamos vivendo nesses dias, nós estamos vendo, parece que a libertinagem, né, tem tomado conta realmente do mundo. As coisas que outrora eram erradas, agora passa a ser certo. E basicamente hoje, né, a ideia do mundo já vinha sendo pregada aí há vários anos, aquela ideia de tudo que é relativo, relativismo. Então, olha, isso pode ser certo para você, mas para mim pode ser errado, e o que para mim é certo, para você pode ser errado, e a gente vai vivendo assim. Né? Então, essa questão toda, né, tem levado realmente o homem até mesmo a escolher caminhos cruéis, caminhos muito difíceis. Mas, no entanto, nada barra este homem. Este homem está livre, esse caminho largo dá a ele realmente esta permissividade. Esse caminho nos dá acesso ao pecado, nos dá acesso à impureza. Ele é o caminho, né, como eu disse, aí, da permissividade, pois permite que nós vivamos na satisfação dos nossos desejos pecaminosos. Você sabe que se nós soltarmos, né, a nossa velha natureza e formos atrás dela, né, praticando tudo o que ela deseja são coisas que vão contra a vontade de Deus, contra a santidade de Deus. Somos maus, nós somos pecadores. A palavra de Deus diz isso lá em Romanos capítulo 3, né? Vamos lá mais uma vez, versículo 10. Texto bem conhecido aí, mas vamos ler, né? Romanos 3, verso 10 em diante, ele diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Ele vai dando aí outras, né, características, o apóstolo Paulo, no decorrer do texto, sobre esta maldade qual o homem está. E é justamente isso, amado. Nós vemos aí, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Talvez você olhe para mim e fale assim, não, pastor, mas eu conheço tantas pessoas que fazem o bem. É que quando nós olhamos, né, as pessoas fazendo bem, essas pessoas estão fazendo bem esperando algo em troca.
Essa é a realidade. O que Deus está dizendo aqui é que não há ninguém que faça o bem com um coração puro realmente, de fazer o bem, e aquele ditado, né? Sem olhar a quem. É isso que Jesus está dizendo. O homem, ele está fazendo o bem pensando nele mesmo, nele próprio, não é no outro. Você pode olhar até por dentro, né, do cenário religioso, muitas das vezes, os que se dizem cristãos estão fazendo o bem, eu sei, há uma promessa de Deus com respeito a isso, mas eles só estão fazendo condicionado a essa promessa, né, de dar e ser-vos a dado. Então ele está pensando, eu vou dar porque Deus prometeu, me dá mais, me dá em abundância. Enquanto que, na verdade, deveria ser, o olhar deveria ser aquele o qual Deus colocou nos mandamentos, né, falando, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu vou fazer porque eu amo essa pessoa, porque eu quero o bem dessa pessoa. Então, veja, amado, o homem realmente é mau. Todas as ações dele, né, ele está levando em consideração unicamente, exclusivamente, ele próprio e nada mais. E muitas das vezes até essas ações nos acompanham até na nossa vida cristã. Né? Nós estamos vivendo e os nossos atos estão sendo condicionados ao nosso próprio bem, enquanto o cristianismo, né, o verdadeiro cristianismo, é você dar a sua vida pelo outro. É o exemplo qual Cristo Jesus nos deu. Né? Então, todo homem, ele nasce, né, nessa estrada de pecado e de perdição, nesse lugar terrível aí, o qual a palavra de Deus nos descreve. Então, um caminho largo, é um caminho sem resistência. Ontem à noite, inclusive, terminou o culto dos jovens aqui, eu estava conversando com uma vizinha aqui da igreja, né, e falando justamente sobre essas questões. Né. Você vê o homem, né, fazendo mal a si próprio. Até o desejo de fazer o bem para eles os leva a fazer o mal a eles mesmos. Né. Nós estávamos comentando sobre pessoas, né, que são dependentes químicos. A pessoa sabe que aquilo vai levá-la à morte, que aquilo vai levá-la a um caminho ruim, né, a prisão, tantas outras coisas ruins que pode estar no final, né, desse caminho. Mas a pessoa, mesmo sabendo disso, ela se envereda por esses caminhos. Então, o homem amado, ele realmente não sabe olhar realmente o bem, né, fazer o bem nem a ele próprio. Então, o caminho largo é o caminho ao qual o homem pode fazer todas as coisas. A característica já do caminho estreito, né, Jesus nos diz aí no texto do capítulo 13, ele diz aí que essa aqui é o caminho estreito, a porta é estreita, é apertado, né, esse caminho. Essa porta é estreita, pois é uma única porta. Essa porta é o próprio Jesus. Né? Jesus mesmo disse lá em João capítulo 10, versículo 9. Né? Vamos lá rapidinho, João 10, 9. João 10, 9. Ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagens. Né? Então veja aí, é o caminho Jesus, esse caminho estreito. Seu caminho é estreito por ser focado, né, como nós dissemos, em Cristo Jesus e na sua palavra. João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 5, 39 já diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse caminho está focado em Cristo e focado na sua palavra. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o verdadeiro evangelho, onde nós conhecemos realmente este caminho, Jesus, o qual vai nos conduzir à vida eterna. Amém, irmãos? Enquanto que aí fora, né, nós temos tantas pessoas crendo em tantas outras coisas, crendo em tantos outros livros, achando que aqueles fatos ali, né, que eles estão colocando, inclusive na frente da palavra de Deus, vão levá-los a uma vida melhor. Quando, na verdade, eles estão completamente enganados, né, porque o caminho, ele é estreito, ele é focado em Cristo Jesus e na sua palavra. Nós temos visto, né, tantas pessoas que estão aí em religiões, né, que pregam até mesmo grandes heresias, e elas estão ali porque aquilo parece ser bom aos seus próprios olhos. Até outro dia conversando, né, com um cunhado meu, ele dizia assim, né, não existe uma religião mais concreta do que o espiritismo, ou seja, algo mais fácil de você ter provas do que o espiritismo. Porque no espiritismo, as pessoas pedem lá, né, para descer lá o parente dele que morreu não sei quanto tempo, e aí aquele parente vai ali e ele fala, né, com a voz do parente.
E ele então fala de coisas que só aquela pessoa estava no dia, lá no quarto, lá conversando com aquele seu parente. E são provas assim que a pessoa fala, não, realmente essa religião é a verdadeira. Uma demonstração de bondade, qual opera para com as outras pessoas. Mas, no entanto, amado, quando nós olhamos, inclusive à luz da Bíblia, né, tudo isso, nós vemos que tudo isso é enganação do diabo. O diabo faz isso mesmo, ele engana os homens, até mesmo em outras religiões e tudo, né, com outras crenças, justamente para tapar a eles os olhos de um verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E eles olham para aquilo e falam, não, pastor, mas olha, quando a pessoa falou, não tinha, só estava eu e ela, não tinha como outra pessoa saber. A palavra de Deus diz que são inumeráveis os anjos de Deus, amém, irmãos? Agora veja, na queda de Lúcifer, caiu uma terça parte dos demônios, dos anjos, né, que foram os anjos caídos, juntamente com ele. A palavra de Deus diz que o anjo de Deus acampa ao redor de nós, amém, irmãos? Só que ao nosso derredor estão os demônios. O diabo, né, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, a nossa vida, né, nós estamos aí, cada dia, cada uma dessas pessoas estão rodeadas de demônios. E os demônios estão vendo justamente o que está acontecendo na vida dessa pessoa, cada dia, cada momento. E até mesmo pela experiência, até mesmo que o diabo tem, né, de mais de 5.000 anos convivendo com o homem, até mesmo dá isso condição para ele, até mesmo de fazer predições sobre a vida de muitos. Porque ele sabe, ó, esse caminho aqui vai ser igual ao outro ali. Ele está mais de 5.000 anos aí com o homem, acompanhando o homem. Então, aquele momento, né, onde eles vão ali naquela sessão espírita e eles ouvem aquilo, e eles falam, não, mas olha, não tinha como outra pessoa saber. Os demônios estavam lá junto com eles, naquele dia, naquela hora. Mas tudo isso por causa do diabo mesmo, iludindo eles, né? Eles então têm os seus olhos tapados para a verdade. E eles então se condicionam naquela crença, achando que aquilo vão conduzir eles ao céu, ou a um estágio, né, melhor da vida, né, uma aprimoração. Vão partir para um novo plano. E se eles não conseguirem isso, eles vão voltar aqui por intermédio da reencarnação, qual eles creem, para ser um indivíduo melhor, para conseguir ir para um plano superior. E nós olhamos para as Sagradas Escrituras e a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É uma única vez. E a decisão que você tomou aqui vai te levar no destino qual você escolheu. É a realidade. Então veja, amado, que a palavra de Deus, né, quando nós seguimos a palavra de Deus, ela realmente nos mostra o caminho certo, o caminho direito. Por isso Jesus disse, né, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus é realmente aquilo que todo homem deve olhar, é aquilo que deve nortear a vida de todos os homens. Essa porta também é aberta a nós, né, essa porta estreita, por meio do novo nascimento, por meio da regeneração. É a porta que nos dá acesso à vida e à comunhão com Deus. Quando cada um de nós foi pregado o Evangelho, naquele momento em que nós reconhecemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz que nós fomos gerados novamente. Gerados agora pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Gerados pelo Espírito Santo de Deus. Para uma nova vida. Nós agora, então, estamos agora ligados realmente a Deus. Aquilo que Paulo dizia lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Agora nós estamos, de novo, ligados a Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos falar com Ele e Ele falar conosco. Amém, irmãos? Nós agora tornamos, né, filhos de Deus. Outrora éramos somente criatura, mas agora filhos de Deus. A porta, então, que nos dá, essa é a porta que nos dá, né, acesso à vida eterna. Esse caminho exige arrependimento unicamente do pecador e uma fé genuína em Cristo Jesus como Salvador. Amém, irmãos? É o que exige. A palavra de Deus, né, nos diz a respeito disso lá em João 3. Olha comigo lá, João 3. Versículo 36. João 3, 36 diz, aquele que crê em mim, crê no Filho, perdão, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Né? Crer em Jesus Cristo é ter fé realmente única, exclusiva em Cristo Jesus. E aí nós temos, infelizmente, né, outro erro que tem sido cometido até mesmo por muitos evangélicos, de que a salvação é condicionada a Jesus e mais alguma coisa. E a palavra de Deus não deixa, né, nenhum tipo de respaldo para isso. A palavra de Deus deixa realmente a salvação sendo única e exclusivamente objeto, né, de Cristo Jesus, da obra a qual Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é pelas nossas obras, como os irmãos bem conhecem, lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é das obras, não vem da religião, é da religiosidade. Nós temos, inclusive, vários exemplos, né, com respeito a isso. Jesus combateu os escribas e os fariseus, que eram homens que buscavam viver a religiosidade daquela época da forma mais plena possível. E Jesus combateu tudo isso, né, falando que, olha, nada disso que vocês estão fazendo aí, apesar de vocês tentarem fazer o bem, vocês não estão conseguindo cumprir com a lei, vocês estão condenados da mesma forma. Né? E ele mesmo mostrando aqueles homens que eles necessitavam do próprio Cristo, Salvador deste mundo. Quando Jesus ensinou, né, aqueles homens, né, nós até vimos essa parábola já, a parábola do doutor, né, onde Jesus olha para aqueles homens e fala assim, ó, os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Né? É porque aqueles homens religiosos estavam se achando tão bom que eles iam para o céu mesmo. Eles falavam, não, nós somos tão bons que é impossível que Deus nos recuse de entrar no céu. Enquanto que Jesus ali estava ensinando para eles, olha, vocês acham que vocês são sãos, que vocês não têm pecado. E aqueles que acham que têm pecado e sabem que têm pecado, esses vão chegar ao céu. Mas aquele que acha, não, eu sou tão bom que Deus vai me querer lá. Né? Esses aí vão continuar na perdição. Então, amado, a salvação vem, né, do arrependimento e da fé em Cristo, arrependimento dos nossos pecados e a fé em Cristo Jesus. Ele é um caminho, né, este caminho estreito, também é um caminho de abnegação do eu próprio para cumprir em obediência a palavra de Deus. Né? Por isso também Jesus disse lá que o caminho ali era apertado. Não porque a obediência é uma condição para a salvação, mas é uma prova de que nós somos salvos. Amém, irmãos? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é impossível que nós venhamos viver a vida de pecado que outrora nós vivíamos. A vida que nós estávamos buscando ali em satisfazer os nossos próprios desejos é impossível. Nós vamos ter uma mudança, uma transformação de vida. De forma que, olha só, né, o que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina lá no Evangelho de João. Fala lá comigo rapidinho. João, capítulo 15. João 15. Verso 14. A palavra de Deus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Outra versão diz, vós sereis meus discípulos, né? Se fizerdes o que eu vos mando. Não é uma condição para a salvação, mas é o resultado. Aquele que deixou, né, este mundo, se abnegou de todas essas questões, foi para Jesus, recebeu dele a salvação, se torna amigo de Deus. E como amigo, né, se você tem um amigo, você sabe que você tem, né, ali prazer de estar perto daquele amigo, você jamais, né, quer ofender aquele amigo, porque aquela pessoa é alguém boa, né, diante de você. Assim somos nós com Deus. Né? A bondade a qual Ele demonstrou para nós na cruz do Calvário deve fazer-nos demonstrar a Ele completa obediência. No caminho estreito são poucos, né, que, inclusive, que vão trafegar, né, por Ele, enquanto que no caminho largo são muitos. Jesus deixa esta característica aí também marcada. No caminho largo são muitos os que passam por Ele, porque são poucas pessoas que querem negar o seu próprio eu, né?
São poucas pessoas que querem viver por Cristo Jesus. E aí, então, obviamente, são poucas pessoas que entram neste caminho estreito. Não porque falta, né, generosidade da parte do nosso Deus para salvar. Pelo contrário, né? Deus é extremamente generoso e Ele deseja salvar todos. Olha lá comigo, texto bem conhecido, 2 Pedro, nós estamos terminando. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Olha o que Jesus diz aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Onde Deus não falta, né? Generosidade para salvar. Ele quer realmente salvar a todos, mas porque poucas pessoas, né, renunciam a si próprios para se achegarem a Deus. Então esse é o motivo, porque são poucos os que caminham neste caminho que conduz à salvação. João capítulo 5, versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, né? É o que a palavra de Deus nos diz lá. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Infelizmente, tem sido aí muitos que têm rejeitado a Cristo Jesus e muitos que estão caminhando para a perdição eterna. Por fim, irmãos, terceira argumentação de Jesus aqui, verdade, né, que ele nos leva a considerar, é o destino, o que cada um desses caminhos nos leva. O primeiro caminho, o caminho largo. Esse caminho é um caminho, né, de condenação. O caminho largo conduz o homem para longe de Deus, para o inferno e para a perdição eterna. Olha Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Apocalipse 20, verso 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, ou seja, aqueles que não tomaram a decisão de tomar, né, o rumo neste caminho estreito, estes serão condenados à morte eterna, ao lago de fogo. E olha a descrição, né, deste caminho a qual a palavra de Deus nos dá. Olha em Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44. Marcos 9. Verso 43 e 44, diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. A descrição, né, deste destino aí, o caminho largo, é um lugar realmente de sofrimento, né, no fogo eterno, que nunca se apaga. Em um lugar onde os bichos, né, de alguma forma, a palavra de Deus aí nos relata sobre eles, de alguma forma ficam ali atormentando aquelas pessoas que ali estarão. Olha Lucas capítulo 16 também conosco, né? Nós temos a história bem conhecida aqui do rico e o Lázaro. E olha comigo o verso 23. O texto diz, né, sobre o rico e o Lázaro aqui, aquele mendigo que estava a mendigar à porta do rico, e os dois morreram. Lázaro, né, o mendigo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, não porque ele era pobre, porque ele tinha sofrido nesta vida, pelo contrário, era porque é alguém que tinha tomado, né, realmente a decisão de estar com Cristo. Enquanto que o rico, este, né, havia rejeitado, este havia preferido os prazeres que este mundo poderia lhe dar, até mesmo das riquezas e tudo mais, e ele então havia negado a Cristo durante o tempo, né, o qual ele viveu aqui. Mas olha na morte dele, olha o que o versículo 23 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja que a palavra de Deus diz aí que o inferno, este é um lugar, né, de grande tormento. E não só um lugar de tormento, mas é um lugar também de tormento instantâneo. Diferente do que muitas pessoas acham, né? Que morreu, a pessoa está lá no cemitério descansando e tal, e depois, um dia, ela vai ir para o inferno. Não, a palavra de Deus diz aqui que é o momento em que a pessoa fecha os olhos aqui, é no momento que ela já está
em condenação no inferno. Então veja, amado, um lugar de tormento. Olha o versículo também 24 e 25. Ele diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu é atormentado. Veja que aí também ele mostra aí para nós, né, que este homem, né, está aqui num lugar onde ele não terá os seus clamores, né, respondidos. Por isso Jesus aqui, né, na parábola nos chama a atenção a tomar essa decisão. Porque depois de tomar dessa decisão, ao partirmos deste mundo aqui, não tem como nós mudarmos o nosso destino. Amém, irmãos? Diferente do que algumas religiões pregam. De repente, olha, se você for lá e fazer a missa de tal dia, aí você consegue levar a pessoa para o céu. Ou então, né, você vai ficar ali no purgatório, expurgando-se dos seus pecados, e depois, então, você vai para o céu. A palavra de Deus não fala em momento algum sobre purgatório. Momento algum. A palavra de Deus só fala sobre céu e sobre inferno. Não existe purgatório. Não existe um lugar onde você vai pagar os seus pecados para depois entrar no céu. Então, veja, amado, é um lugar onde que as pessoas estão ali clamando, né? Rogando, inclusive, a Deus para que Deus tire elas daquele lugar. Mas não pode haver também mudança alguma. Olha o verso 26, né, aí de Lucas 16, o texto nos diz isso. Ele diz assim: e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele deixa, né, bem taxativo, marcado mesmo, olha, não tem como mudar o seu destino. A partir deste mundo aqui, o seu destino está selado de acordo com a tua escolha, a qual você fez neste mundo aqui. Veja também em versículo 27, né, 31, e o que o Senhor, né, aqui nos ensina, nestes versos 27 a 31, é que o momento agora, o qual nós estamos em vida, é o momento de nós darmos ouvidos à mensagem que está sendo pregada, da salvação por meio de Cristo Jesus. Amém? Depois não tem mais nada o que fazer. Mas nesse momento é o momento de dar ouvidos à palavra de Deus. Olha o verso 27 a 31, diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pois, amado, esse é o momento de nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Amém? No entanto, se você, né, que está aqui nessa manhã ou que está nos acompanhando pela transmissão da internet, né, você ainda não tomou decisão ao lado de Cristo Jesus, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa pegar, né, esta porta estreita, este caminho apertado, e realmente que conduz, né, ao céu. Esquecer até mesmo dessas coisas que você tem aprendido de outras situações, as quais a Bíblia não descreve, mas realmente ter a sua vida, né, direcionada pela palavra de Deus. Então, amado, no caminho largo, o caminho aqui ele é largo, né, por suas facilidades, ofertas, que são muitas, e são muitos, né, que por ele trafegam, como nós vimos. O caminho estreito já é um caminho estreito que conduz o homem, né, para perto de Deus, para o céu, para a vida eterna. E olha só, como é que você pode saber que você está, né, neste caminho? Porque também é uma realidade que muitos estão por dentro da igreja, mas estão somente convencidos, ao invés de realmente estarem convertidos. Como é que eu sei, pastor, se eu tomei esse caminho certo já? Se eu entreguei realmente a minha vida ao Senhor Jesus Cristo ou não? O caminho estreito, né, tem como característica a obediência a Deus, a palavra de Deus, amém? Lá em João 15, nós lemos ainda há pouco, né, João 15, 14, ali o Senhor disse: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha também o que diz lá em João 14, 21, rapidinho, nós estamos terminando.
João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que a característica marcante, né, daqueles que são salvos por Cristo Jesus é que eles obedecem a palavra de Deus. Essa é a característica marcante. Realmente, nós sabemos disso, né? Nós caímos em pecado muitas outras vezes, mas ele não tem mais prazer no pecado, ele não tem mais prazer em desobedecer a Deus, mas o prazer dele está realmente em obedecer a palavra do nosso Deus. Amado, essa é a característica, né? Olhe para a sua vida, né? Analise você, se você realmente tomou uma decisão certa diante de Deus, ou se você é apenas aquele que foi convencido e não convertido. Aquele que de repente nasceu em um lar cristão, e por causa, né, da sua família está neste caminho, você também até se modelou as características, né, dos cristãos, da forma de falar, de como se vestir, mas, no entanto, não tomou uma decisão verdadeira na sua vida. Amado, concluindo, resta a cada um de nós, o que Jesus, depois de mostrar para nós tudo isso, de dar a nós, né, esses objetos para nós tomarmos a melhor decisão, agora resta a cada um de nós fazermos a nossa escolha. Eu fiz já a minha escolha há vários anos atrás, de andar por esse caminho, né? Estreito, apertado, o caminho que conduz ao céu. Eu tomei essa decisão, né, de entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei e reconheci naquela época que eu era um pecador miserável, e não havia uma outra condição, né, de me desvencilhar da condenação do inferno, a não ser que Cristo Jesus fizesse essa obra maravilhosa na minha vida. Então, assim, né, me rendi a Ele, supliquei a Ele perdão pelos meus pecados, para que Ele salvasse a minha alma. E assim, amado, eu acredito, né, que os irmãos aqui também já têm tomado essa decisão. Amém? Mas se você, de repente, né, não pode dizer amém, você precisa tomar essa decisão. Escolha, né? Escolha, faça a sua escolha o mais rápido possível. Escolher a porta larga. Tocar, né, a sua vida segundo os prazeres da sua carne. É viver à distância de Deus. É viver ainda na condenação do inferno. Mas escolher, né, a porta estreita é reconhecer seu estado pecaminoso, a sua miséria, a sua condenação, e reconhecer o único meio, né, Jesus, o único meio de poder mudar essa situação. Então, a palavra de Deus diz, né, que você deve confessar ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Faça a sua decisão. Faça a sua decisão. O mais rápido possível. E a decisão mais sábia possível. Eu posso dizer para você, a decisão mais sábia possível é Jesus. Amém? A nós, como igreja, né, o que nós podemos aplicar, né, dessa parábola nas nossas vidas, porque já tomamos, né, essa decisão ao lado de Cristo, é que nós sabemos, a Bíblia deixa isso bem claro para nós, que há várias pessoas ainda neste mundo que ainda não fizeram esta decisão. Ainda não tomaram a decisão por Cristo Jesus. E que também há várias pessoas que desconhecem o caminho. Que estão aí sendo ludibriados, né, por tantas seitas, por tantas heresias que estão sendo pregadas. Mas a nós cabe realmente levarmos essas pessoas a conhecerem o único caminho, o evangelho genuíno, conhecerem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus nos ajude, né, que nós possamos ter ousadia sempre em pregar a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos na tua casa, podermos louvar, ó Pai, o teu santo nome, e também, ó Pai, pela tua palavra. O Senhor, ó Pai, conhece o coração de todos aqui, e o Senhor sabe, ó Pai, a decisão que cada um tem tomado na sua vida. Mas, ó Pai, nós rogamos, se porventura há no nosso meio, aqui no templo, ou as pessoas até mesmo que estão nos acompanhando pela internet, ó Pai, se há alguém que ainda não tomou esta decisão ao lado de Cristo Jesus, que
Que o Senhor, ó Pai, trabalhe nesses corações por intermédio do Teu Espírito Santo. Faça com que essa pessoa, ó Pai, nesta manhã mesmo, reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Reconheça o seu estado pecaminoso, condenável, ó Pai, ao inferno, e que ela possa, ó Pai, arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão pelos teus pecados ao Senhor e a salvação da sua alma. Pai, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, trabalha no coração, ó Pai, de cada uma dessas pessoas. E aqueles, ó Pai, aqui, os nossos irmãos que já têm tomado essa decisão, dá-nos, ó Pai, realmente ousadia, para que nós possamos demonstrar às pessoas aí perdidas no mundo, nós possamos mostrá-las o caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus, o único caminho que conduz para o céu. Pai, também pedimos ao Senhor, continua, ó Pai, abençoando a Tua igreja, suprindo as necessidades, ó Pai, de cada um. Coloque as Suas mãos poderosas sobre aqueles que estão enfermos, ó Pai, cure cada um ali. Ó Pai, nós rogamos e pedimos também, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor nos dê um bom decorrer de dia na Tua presença e que à noite nós possamos estar aqui mais uma vez reunidos para prestarmos ao Senhor, ó Pai, o nosso culto coletivo, aprendermos mais, ó Pai, da Tua palavra. E em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós assim encerramos o culto nessa manhã. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um. Deus abençoe.